Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa do 5º ano. Vamos lá, então? Para iniciar, pega o material de vocês. Então, caderno, lápis, borracha e as folhas com as atividades dessa unidade 6, que tem as tirinhas. Bom? Estão com todo o material aí? Vamos ver os nossos objetivos de hoje? Identificar o efeito de ironia ou humor em tirinhas. Relacionar o texto com ilustrações e outros recursos gráficos na tirinha. Então, a professora trouxe aqui algumas imagens para vocês observarem. Então, temos aqui, ó, um personagem aqui que eu acredito que vocês conhecem. Quem é esse personagem? Muito bem, o Garfield. Aqui, a Mafalda. Esses dois aqui. Isso, o Snoopy e o Charlie Brown. E aqui, famosa Turma da Mônica, né? Então, qual será que é o nosso assunto de hoje? A professora já deu uma pista lá nos objetivos e agora aqui tem uma outra pista, né? Isso, nós vamos falar hoje, né? Alguns falaram história em quadrinhos, mas nós vamos falar das tirinhas, tá? Bem, a gente já vai ver então o que é uma tirinha, qual que é a diferença aí da tirinha e da história em quadrinho. Bem, então nós temos uma tirinha aqui, vamos fazer a leitura dessa tirinha aqui na tela, que essa vocês não têm no material de vocês. Então vejam, olha aquela coisa na terra, deve ser um fóssil. Que tipo de animal terá sido este? Espere, não é um osso, deve ser alguma arma primitiva ou algum utensílio dos homens das cavernas. Talvez tivesse alguma função religiosa. Isso explica por que as suas roupas vivem pelo chão. Então vamos voltar lá no primeiro quadrinho, né? Olha lá, olha aquela coisa na terra, deve ser um fóssil. O que será que é um fóssil? Vocês já ouviram falar sobre fóssil? Sim, né? Então, fóssil são, né, restos, né, de ossos aí de animais que são tipo petrificados, né, de animais que viveram aí há muito tempo atrás e acabam ficando, né, na Terra, e temos arqueólogos que vão pesquisar tal esses fósseis. Então, veja, ali no início, né, ele acha que é um fóssil. Aí vejam, ele olha que tipo de animal terá sido, né, este. E vocês vejam, o que ele tem na mão ali? O que é aquele objeto? Isso é um cabide, né? Não é um osso, né? Mas quando ele fala aqui no terceiro quadrinho, né, espere, não é um osso, né? Deve ser alguma arma primitiva ou algum utensílio dos homens das cavernas. Então a gente vê que realmente, além dele dizer que não é um osso, ele não sabe que é um cabide. Por isso, aqui no último quadrinho, a gente tem ele falando, isso explica por que as suas roupas vivem no chão, ou seja, que ele não sabe a utilidade de um cabide. Então, olha, quando que surgiram as tirinhas, né? Então, a primeira tirinha, ela surgiu nos Estados Unidos, por volta de 1897. O nome tirinha remete ao formato do texto, que parece um recorte de jornal. Então vejam que é realmente uma tira de jornal, é um pedacinho do jornal, né? Então, se a gente vê assim, ele parece um recorte, né, que foi recortado, é uma tirinha, né? É uma tira mesmo, como o nome diz, né? Então, por isso, né, remete, então nos lembra esse formato de tira. E né, como um recorte de jornal. Por quê? Porque a primeira tirinha que surgiu lá nos Estados Unidos, ela surgiu como forma de passatempo no jornal. Então, não tinha muito espaço no jornal e para, né, colocar um passatempo, colocar algo diferente ali no jornal que
desse, né, um pouco de diversão, um pouco de lazer às pessoas, se optou por esse modelo de tirinha, né? Então, este modelo curto ali para as pessoas estarem lendo e para poder caber naquele espaço do jornal. Bem, né, ela usa ironia e humor para tratar de diferentes assuntos. Então, nesta tirinha que vocês estão vendo aí na tela, essa que a professora trouxe aqui em cima, ela tem um efeito de humor, né? Algo engraçado. Que o que é o fato, né, do Calvin ele não conhecer o cabide. Né? Ele olhou o cabide, primeiro achou que era um fóssil, podia ser uma arma, podia ser, né, um instrumento de caça ou algo que se remetesse à religião. Então, ele não conhece. Então, o fato dele não conhecer e dele falar essas coisas, e de, no final a gente ver, né? Então, por isso que ele as roupas dele sempre estão jogadas pelo chão, nunca estão num cabide, é que torna essa tirinha engraçada, que traz um certo humor para a tirinha. Nos jornais, geralmente as tirinhas trazem uma certa ironia, então tratam de algum fato político, algum fato social e trazem assim, né, uma pitadinha ali de ironia. Então trata aquele assunto, né, de uma forma não tão séria, digamos assim, mas sempre dando uma cutucada, fazendo as pessoas refletirem sobre aquele assunto. E a tirinha tem poucos personagens, é isso que vai diferenciar ela de uma história em quadrinhos. A história em quadrinhos, além dela ter vários personagens, ela, né, é uma história mais longa. A tirinha, ela apresenta um acontecimento, né, curtinho, rápido, tá? E com poucos personagens. E o que vocês vão notar é que as tirinhas, geralmente, elas têm de 3 a 5 quadrinhos, tá? Podendo variar, então, entre 3 a 5 quadrinhos. Essa aqui, que a professora trouxe aqui como um exemplo, ela tem 4 quadrinhos. Bom, então, vamos agora ler, né, essa tirinha que a professora trouxe aqui, que vocês também não têm ela aí no material de vocês. Então, vamos acompanhando aí na tela. Então, primeiro a professora vai fazer uma leitura geral, depois a gente volta quadrinho por quadrinho. Ai, que foi, mãe? Dei uma bruta topada. Agora estou com esse belo galo na cabeça. Com um belo galo na cabeça? Diga quem é esse miserável? Então, olha, né, vamos voltar para a gente entender melhor aqui. Então, lá no primeiro quadrinho, nós temos ali, ele está todo escuro e temos um ai, né, bem grande ali, cheio de estrelinhas. Então, esse ai e essas estrelinhas nos dão ideia do quê? Né, de que alguém está com alguma dor, alguém sofreu, né, algo. Bem, no segundo quadrinho, se vocês observarem, a gente tem ali a galinha e o pintinho. Vejam que o balãozinho ali que chega até o pintinho, ele está mais alto. Então, por que isso? Porque ele fala antes, ele fala por primeiro. Então, ele pergunta por primeiro, né? Que foi, mãe? E aí, a gente vê ali a galinha com estrelinhas em volta da cabeça dela, falando, dei uma bruta topada. Então, se vocês olharem ali, ó, temos as estrelinhas, né, que estão ali, tipo, latejando na cabeça dela. No outro quadrinho, nós vemos a figura, o quê? Da galinha e do pintinho lá atrás, né, mais escura, tá? E a galinha falando, né, agora estou com esse belo galo na cabeça. E vemos aqui o galo, né, o que sai ali do balãozinho que está remetendo ao galo? O que nós podemos ver ali? Vários pontinhos de interrogação, isso mesmo. Por que será, né, que nós vemos tantos pontinhos de interrogação assim? Porque o galo fica pensando, né, ué, ela falou lá, ó, estou com esse belo galo na cabeça. O que será que é isso? Então, ele faz uma carinha ali, ó, se a gente ver, o rosto dele está preocupado, né? Ele está assim, mas espera lá, o que ela está querendo dizer? E no último quadrinho, o que nós vemos? Vemos a galinha assim em uma posição, né, mais assim de que alguém está falando bravo com ela e vemos, né, até um pouquinho assustada e vemos o galo assim, né, querendo briga, parece até um galo de briga, né? E ele falando com um belo galo na cabeça, diga quem é esse miserável. Então vejam, o que torna essa tirinha engraçada?
Isso mesmo, o fato aqui do galo animal ter achado que quando a galinha fala que ela está com um belo galo na cabeça, que é o galo machucado, dele interpretar que o galo que ela está falando também é um animal. Então veja aqui, o que causa humor é esse duplo sentido da palavra. Palavra galo enquanto, né, um ferimento ali na cabeça e a palavra galo enquanto animal. Então vamos ler de novo, para a gente agora, assim que a gente já viu, analisou, né, todos os quadrinhos, para a gente ter assim uma noção de novo da tirinha em si. Então olha lá. Ai, que foi, mãe? Dei uma bruta topada. Agora estou com esse belo galo na cabeça. Com um belo galo na cabeça? Diga quem é esse miserável. Então, né, a tirinha, para nós lermos e entendermos ela, então nós temos vários elementos, né? A tirinha não nos traz só palavras, textos escritos, ela também nos traz, né, textos através das imagens, através de das expressões, né? Então a gente sempre tem que olhar as expressões do personagem, como que está o rosto dele, né? Se a expressão dele é feliz, é triste, é preocupada. Temos que olhar tudo que está à volta, tá? Então, para eu fazer uma real leitura, eu tenho que notar tudo isso. Bem, agora a professora vai mostrar aqui na tela algumas, né, expressões aqui para vocês verem. Então, olha essa primeira aqui, ó. Crash. O que está acontecendo ali? Isso mesmo, né? Temos alguma coisa quebrando, né? Uma xícara, um caneco quebrando e saindo aquele som. Aqui, o que nós temos? Uma briga, né? Uma confusão ali. Então, temos ali o Cascão, o Cebolinha e olhem quais que são, né, as palavras que estão ali em volta. Ó. Pof, tum, soque. E vejam, saindo estrelinhas, né? Nuvenzinhas, toda aquela bagunça ali de uma briga. Aqui, ó, cabrum. O que será que esse cabrum? Olha só o Cebolinha, a expressão do Cebolinha e a expressão do Cascão, né? O que será que esse cabrum significa? Né? Toque, toque. Aqui a Magali, chomp, chomp, chomp. E aqui o Cebolinha, né? O Cascão ali, tonhonhon. Então vejam, aqui nós temos vários sons, né? Então o som de algo quebrando, o som ali, pof, tum, soque de uma briga, o cabrum, que o que é? Isso mesmo, né? O trovão avisando que está vindo uma chuva, chomp, chomp da Magali, está comendo, o toque, toque, que é bem conhecido nosso, né? Batendo ali na porta, e o tonhonhon, que é aquele sonzinho de mola, né? Porque eles estão indo e voltando ali na corda. Esses sons nós chamamos de onomatopeias, tá? Então, são sons que são semelhantes, são parecidos ou que querem imitar sons que nós temos na vida real e que são colocados nas tirinhas, nas histórias em quadrinhos para dar um efeito mais interessante. Bom, agora então a gente vai aqui para o cartaz para a gente relacionar algumas onomatopeias com aquilo que elas representam, tá bom? Vamos lá então? Então, olha, aqui no cartaz, né, a professora trouxe algumas onomatopeias, né? Vamos ver lá, ó. Buá, zupt, tibum, cabrum, grrr, né? Nhaque, bum, vrum, chomp e toque-toque. Então, né, são sons, tá? Que estão representando alguma ação, que estão representando algo. Então, vamos ver aqui, ó. A primeira que eu peguei, palavrinha que eu peguei aqui, foi a palavra dormindo, tá? Então, qual dessas, né, onomatopeias que vai representar esse som de alguém dormindo? O Z, né, os Zzinhos aqui. Então, sempre, né, que a gente vê esse sinal aqui, as letras Z, né, saindo de algum personagem, aí pode ser um animal, pode ser uma pessoa, indica o som, né, mostrando que ele está
dormindo. Vamos ver outra aqui. Aqui, ó, rapidez, tá? Então, rapidez. Qual desses aqui será aqui, ó, né? Uma coisa rápida. Qual desses sons? Será que é o buá? Será que é o nhaque? Zupt? Isso, né, ó, zupt. Algumas vezes também temos o vupt, né? Então, aquele lugar do Z pode ser o V, vupt, zupt, né? São representações para rapidez, para fugir, fuga, né? Mergulho. Essa é bem conhecida também nossa, né? Então, mergulho, tá? Então, qual será dessas aqui que representa mergulho? O que vocês acham? Muito bem, né? Tibum, né? Quando alguém mergulha ou algo, né? Pode até jogar alguma coisa aí na água. Então, como mergulho, temos o tibum. O choro. Choro é fácil, né? Como que a gente representa o choro? Isso, né? Buá, buá. Também tem, né, o sniff, como quando tá triste. Mas aqui a professora trouxe o buá. Comendo, né? Qual o som ali? Nós vimos na tela ali antes o som da Magali comendo. Vocês lembram? Tinha vários o quê? Isso mesmo, chomp, 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 né? Vejam, não é tão parecido, né, com o som que nós fazemos quando comemos, mas tenta imitar, né? Então, comendo é o chomp. Explosão, né? Qual que é o barulho aí da explosão? Isso mesmo, né? Bum! E algumas vezes traz também um bom, assim, né? Mas, geralmente, nós vemos aqui o bum, né? A explosão. Barulho de motor, do motor do carro, do motor da moto. Quando estava lá, né, a gente vê lá os pequenininhos brincando lá de carrinho, como que faz o barulhinho lá? Isso, né? Vrum, vrum. Então, temos aqui, ó, vrum. Barulho do motor. Então, todos esses são onomatopeias, né? Trovão. Qual que é o barulho do trovão? Né? Cabrum. E geralmente ele até aparece assim com um raio ali no meio, né? E todo tremidinho. Então, cabrum. Raiva. Qual que é o som da raiva? A raiva tem som, né? Nas tirinhas, na história em quadrinhos, né? Aparece isso, né? Como um resmungo aí, né? Então, o som aqui tentando representar a raiva. Ou quando está muito bravo, né? Ainda temos dois ali, vamos ver. A mordida, né? Qual que é o som da mordida? Agora nós temos só o toque, toque e nhaque. Qual que é? Nhaque, né? Nhaque. O som da mordida. E por fim, ficou o toque, toque, que é o quê? Ou batendo aí na madeira ou batendo na porta. Então, todos esses aqui, né, são onomatopeias. Algumas têm muito, muito mais, tá? Então, aqui é apenas, a professora quis trazer para vocês alguns exemplos, tá? Para quando vocês forem ler uma tirinha, uma história em quadrinho, vocês estarem atentos a esses sons que aparecem durante as histórias, tá bom? Então, vamos voltar para a tela? Então, olha. Essa tirinha que está aparecendo aí, vocês têm no material de vocês, tirinha número 1, né? A professora numerou ali para vocês poderem se localizar. Então, quem já pegou o material da escola, tem, né, esse material aí. Então, vamos ver lá, ó. Primeiro quadrinho, né? Tum, tam, tum. O que nós vemos ali? Um som, né? Esse som, tum, tam, tum, que é uma onomatopeia também. O que será que esse som está representando? Né? E temos uma pessoa ali que está, né? Qual que é a expressão dessa pessoa no primeiro quadrinho? Ela está gostando desse barulho? Não, né? Esse barulho está atrapalhando ela. Por quê? O que ela tem na mão? Vocês conseguem identificar? Isso mesmo, né? Um livro, ela está tentando ler. Então, ali no primeiro quadrinho, a gente sabe o quê? Que tem um som que incomoda alguém que está querendo ler.
Mas até então a gente não sabe o que esse tum, tam, tum representa. No segundo quadrinho, o que nós vemos? Vemos, né, aquela pessoa que deve ser a mãe do menino ali, né? Ela já levantou e ela está falando: Augusto, pare agora de fazer barulho. E veja o que era esse barulho tum-tali. Era o Augusto batendo bateria, né? Batendo bateria fica bom, né? Mas tocando a bateria ali, então está fazendo esse barulho. E ele faz uma cara o quê? Meio assustado, né? Tá, ele para, mas daí no último quadrinho, o que nós vemos ali? Buá, buá, o que esse som representa? O choro, isso mesmo. E vemos que, não vemos a figura do Augusto, mas sabemos que é ele que está chorando. Então, olha, a partir dessa tirinha, a gente vai fazer a leitura dela agora toda, então, sem essas paradinhas, né? Então, olha lá, ó. Tum, tam, tum. Augusto, pare de fazer barulho. Pare agora de fazer barulho. Buá, buá. Então, temos aqui uma interpretação, tá? Então, vocês têm 5 minutinhos para fazer essas 3 perguntas aí no caderno, de acordo com a tirinha que nós lemos. Então, de acordo com o texto que representa o som tum, tam, tum, para que a mãe precisava de silêncio e o que o buá, buá representa no texto. Então, 5 minutos para vocês estarem respondendo.
Vamos fazer a correção agora, então? Acompanhem lá. Então, de acordo com o texto, o que representa o som tum, tam, tum? Isso mesmo, a bateria, o som da bateria. Letra B. Para que a mãe precisava de silêncio? Por que a mãe precisava de silêncio? Isso, para ler, né? Ela estava lendo, então ela queria silêncio para não atrapalhar a leitura dela. E letra C. O que o buá-buá representa no texto? Isso, o choro do Augusto, né? Então, confiram aí as 3 respostas. Então, o som da bateria, né? A mãe queria silêncio para ler, e o buá-buá, que é o choro do Augusto. Bom, tirinha 2. Vocês também têm essa tirinha aí no material de vocês. Então, aqui temos o Cebolinha e a mãe dele, né? Então, olha lá no primeiro quadrinho, qual que é a expressão do rosto da mãe do Cebolinha, qual que é a expressão do Cebolinha neste primeiro quadrinho. Eles estão felizes, estão alegres, né? No segundo quadrinho, a gente já vê o quê? Uma mãe, né, assustada, preocupada, né? E o Cebolinha também com uma carinha ali já, né, triste, com a boquinha virada para baixo ali. E no último quadrinho vemos a mãe brava e vemos ali só o puff do Cebolinha, né? Já sumiu. Então vamos ler e tentar compreender essa tirinha? E agora, mãe, vou fazer o truque de desaparecer com este seu vaso chinês. Ó, crash, puff. Então, o que temos aqui? Temos, né, o desaparecimento do vaso chinês realmente. Por quê? Porque o vaso quebrou. Então, o humor nessa tirinha está no fato do quê? Dele, né, quebrar o vaso. E vejam que aqui, ó, o som da rapidez aqui é o puff. Não é o vupt, não é o zupt, mas é o puff, né? Então, sumiu rápido. Por quê? Porque ele viu que a mãe ficou super zangada. Então, também, né, nós vamos fazer uma interpretação dessa tirinha número 2. Então, vocês também vão ter 5 minutos para fazer aí. Então, olha lá. Letra A. No primeiro quadrinho, qual é a expressão do rosto da mãe do Cebolinha? Então, a professora deixou a tirinha pequena aqui para quem está sem o material ali conseguir, né, fazer essa leitura novamente. Quem tem o material pode olhar no material, né, que está melhor, mais pertinho aí de vocês. Então, no segundo quadrinho, qual som representa o vaso quebrando? Então, temos uma onomatopeia ali que representa o vaso quebrando. E na letra C, o que representa o som puff? Então, podem fazer, daqui 5 minutinhos a professora volta para a correção.
Vamos conferir as respostas? Então, olha lá. No primeiro quadrinho, qual é a expressão do rosto da mãe do Cebolinha? Isso, né? Uma expressão alegre, ou expressão de alegria, ou ela está feliz, né? Então, a expressão aí é de alegria. No segundo quadrinho, qual som representa o vaso quebrando? Isso, crash, né? Crash. Letra C, o que representa o som puff? O som do Cebolinha fugindo, ou a rapidez do Cebolinha em fugir, né? Conferiram lá, então, a expressão de alegria, crash, som do Cebolinha fugindo, o Cebolinha correndo, o Cebolinha rápido. Bem, agora a tirinha 3, vejam, é uma tirinha que nós não temos nada escrito para ler, escrito com palavras, com letras. Porém, ela, né, através das imagens, das expressões, nos traz um texto, né? Nós podemos fazer a leitura dela. Então, vamos observar aqui quem que é o personagem aqui dessa tirinha? A Magali. Então, se tratando de Magali, já sabemos que vai ser algo relacionado com o quê? Com comida, né? Bem, no primeiro quadrinho, o que nós temos lá? Então, observando a Magali, o que ela tem na mão? Um regador e ela está molhando uma plantinha, certo? Bem, o que ela está imaginando? O que ela está pensando ali? Em uma árvore. Como que é essa árvore? Cheia de frutos, né? Porque ela já está pensando em cuidar daquela planta para ela poder se alimentar dos frutos. No segundo quadrinho, qual que é a expressão da Magali? Lá no primeiro ela estava feliz, no segundo ela está com a mão ali, né? A mão na boca, olhando para a planta, meio que assustada, meio que pensativa, preocupada, né? Ela já não está com aquele ar feliz. Por quê? O que aconteceu ali no segundo quadrinho? Não era a árvore frutífera que ela queria, nasceu um girassol. E no último quadrinho, o que nós vemos? Vemos a Magali já contente da vida ali, comendo girassol. E vejam que ela não está comendo nem as sementinhas, ela está comendo as folhas do girassol, né? Bem comilona mesmo. Então, né, agora que a gente fez essa leitura, então vejam a importância da gente ler as expressões, ler todos os desenhos, porque aqui mesmo sem palavras, nós conseguimos, né, identificar e fazer a leitura da tirinha. Então, nós temos 5 minutos para fazer a interpretação desta tirinha, tá? Então, olha lá. Letra A, no primeiro quadrinho, Magali rega uma plantinha. Qual é o pensamento dela em relação a esta planta? Letra B, no segundo quadrinho, Magali faz uma cara de surpresa. Por quê? E letra C, que atitude a menina toma em relação ao girassol que cresceu ali. Então, 5 minutos novamente, a professora já volta para a correção.
Então, corrigindo agora, né? Então, no primeiro quadrinho, Magali rega uma plantinha. Qual que é o pensamento dela com relação à planta? Isso mesmo, né? Muito bem, quem colocou lá que ela pensa que será uma árvore frutífera, né? Quem colocou que ela está pensando em uma árvore de maçãs, também está correto. No segundo quadrinho, Magali faz uma cara de surpresa. Por que ela fez a cara de surpresa? Isso, porque percebe que plantou um girassol. E vejam que o porquê aqui da resposta é junto, diferente da pergunta é separado. Então, porque ela percebe que plantou um girassol, ou porque nasceu um girassol no lugar que ela imaginou que era a árvore. E a letra C, que atitude a menina toma em relação ao girassol que cresceu ali? Isso, ela come ele, né? Ela colhe, come ele e sai feliz da vida, certo? Conferiram aí as respostas? Muito bem. Então, hoje nós tínhamos como objetivo identificar o efeito de ironia e humor em tirinhas. Então, a gente foi lendo e foi tentando ver aí, né, o que causava humor, o que era divertido nessas tirinhas. Relacionar o texto com ilustrações e outros recursos gráficos na tirinha. Então, também, né, fomos lendo as expressões no rosto dos personagens, fomos vendo que outros elementos tinham, né, em torno ali dos personagens para conseguirmos relacionar aí o texto, interpretar o texto. Então, né, se cuidem e até a nossa próxima aula. Fiquem bem. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, alunos! Que alegria estarmos aqui para mais uma aula de Geografia. Então já pode reservar seu caderno para as anotações durante a aula e vamos descobrir qual será o tema da nossa aula de hoje. Hidrografia do Paraná. Olha só, tenho certeza que vocês vão gostar do tema da aula de hoje. Quem aí já sabe o que é hidrografia? Nós vamos ver ao longo dessa aula, está bem? E como objetivo, nós iremos conhecer as características dos rios e identificar os principais rios que abastecem o nosso estado. E para iniciarmos a aula de hoje, nós teremos a participação especial da equipe de musicalização. Eles interpretaram uma música do Guilherme Arantes, chamada de Planeta Água. Então agora aproveitem para ouvir essa música. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés onde Ara mãe dava é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas da inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que enxergam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra.
planeta Água. Então, quem aí de casa já conhecia essa música do Guilherme Arantes? Primeiramente, quero agradecer, né, ao pessoal da equipe de musicalização pela participação e contribuição com a nossa aula de hoje. O tema desta música é bem fácil da gente identificar, né? O nome dela já está contando pra gente, Planeta Água. Então ela fala sobre a água, sobre as formas que nós podemos encontrar água no nosso planeta. Mas antes da gente continuar a interpretação dessa música, eu preciso que vocês identifiquem na letra dela se tem alguma palavra que vocês não conhecem. Então vamos realizar a leitura da música juntos, tá bem? Então olha lá, Planeta Água. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Olha, grotão. Vamos marcar essa palavra? Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Todo mundo sabe o que é ribeirão? Eu vou marcar essa palavra também. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos, Água dos igarapés. Você aí de casa sabe o que é um igarapé? Eu vou marcar aqui também. Onde Iara, mãe d'água, é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, vira nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos, são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, Terra, planeta água, terra, planeta água, terra, planeta água. Olha lá, então nós marcamos 3 palavras aqui para a gente ver o significado delas para poder dar continuidade na interpretação da letra da música. Então vamos ver o que cada uma delas significa. Nós marcamos ribeirão, né? Que significa curso de água menor que um rio. Então um ribeirão é menor que um rio. Igarapé, que é um estreito canal que só dá passagem a pequenas embarcações, como igaras, canoa indígena feita de tronco de árvore. Olha lá, então ele é um canal estreito de água. A igara, sabem a canoa do índio, que é o tronco da árvore? Então a gente chama de igara. E o igarapé ele vai ser estreito, só vai dar para passar com essa pequena canoa. E também marcamos a palavra grotão. Grande cavidade que se forma pela passagem da água. Então o grotão, com a queda da água, a passagem da água, vai causando ali uma erosão e vai fazendo essa cavidade ali na terra. Muito bem, agora nós podemos continuar interpretando a letra da música. Então nós já vimos que ela está falando sobre a água, como a água se apresenta aqui no nosso planeta, né? E também está falando sobre a utilidade da água, afinal nós precisamos da água para sobreviver. Vamos marcar aqui, identificar aqui na letra da música onde aparecem as utilidades da água? Olha lá, nessa frase aqui, leva fertilidade para o sertão, leva vida, né, para o sertão, afinal precisamos da água para sobreviver, né? Então, vai molhar as plantas, vai matar a sede de quem mora no sertão, vai cuidar, vai molhar a terra, né? Então, acaba levando vida para o sertão. Águas que banham as aldeias. É muito comum aldeias, vilarejos, povoados se formarem próximos a rios. Por quê? Porque eles já vão ter ali água em abundância, né? Com maior facilidade. Matam a sede da população. Esse a gente sabe que é essencial, né, pessoal? Beber muita água. E aqui na outra parte também vai falar águas que movem moinhos. Sabe os moinhos que servem lá para moer os cereais, moer os grãos? Então eles funcionam lá, tem os moinhos que funcionam com a força da água. E aqui para finalizar,
água que encharca o chão, né? Encharca o chão, dá vida às plantações, para a gente poder se alimentar, né? E forma os rios, os riachos, tudo isso. Então, a gente já viu aqui algumas utilidades da água. Agora, eu preciso que vocês me ajudem a identificar na letra da música onde vocês conseguem encontrar as maneiras que a água aparece aqui no nosso planeta Terra. Porque nós sabemos que existem rios, oceanos, mas o que mais? De que forma a água aparece aqui no planeta? Então, vamos marcar, olha lá. Temos fonte, grotão, que nós já vimos o significado, riacho, ribeirão, os rios, né? Cascatas, lagos, os igarapés, que nós também já vimos o significado, as nuvens, né? Não podemos esquecer das nuvens. Vamos marcar aqui chuva também, né? Também é uma forma que a água se apresenta no nosso planeta. E agora, então, aqui na próxima imagem, vocês vão ver, olha quantas maneiras que a água aparece no nosso planeta. E dessa maneira, a geografia, ela decidiu, assim, optou por ter um ramo que vai cuidar especialmente do estudo da água, pois afinal são muitas maneiras que a água se manifesta, não é mesmo? Então, olha, aí que surge então a hidrografia, que é o estudo da água, é o ramo da geografia que cuida do estudo da água. Então, olha, a hidrografia vai estudar as águas subterrâneas, que são aquelas que ficam abaixo da superfície terrestre, os oceanos, os rios, as geleiras, né? Não podemos esquecer que o gelo também é água, as lagoas e todas as maneiras que a água for se manifestar aqui no nosso planeta. Então, nós já sabemos que quem cuida do estudo da água é a hidrografia, que é um ramo da geografia. E nós vamos escolher aqui um desses campos de estudo da hidrografia para nós estudarmos hoje, que será qual deles será? Olha lá, os rios. Então, os rios, será que todo o curso de água que passa pelo planeta é um rio? Ou é rio ou é oceano? Não, tem algumas diferenças e nós vamos identificar aqui quais são os rios. Então, os rios são grandes cursos de água natural, geralmente oriundos de montanhas que recebem águas de regatos e ribeiros, que são riachos menores, né? Ao longo de seu curso e desaguam em outro curso de água, como mar ou um lago. Então, pessoal, esses regatos, ribeiros, esses outros rios que vão depositando sua água no rio, né, para aumentar ali o fluxo de água, eles são chamados de afluentes. É normal que um rio receba água de outros riachos ao longo do seu percurso. Então, é natural que ele tenha ali vários afluentes que vão reforçando o seu fluxo de água. E quando o rio termina, quando ele deságua, lá pode ser no mar ou no lago, nós chamamos de foz, ou seja, quando termina o rio, é a foz do rio. Então, para a gente identificar melhor, olhem aqui as partes que compõem um rio. Então, nós temos lá a nascente do rio, que normalmente vai ser numa região montanhosa, ou seja, uma região elevada. Por quê? Porque é o relevo que vai se incumbir, né, de levar a água desse rio ali por todo o nosso território. Então, a água, se fosse numa parte mais baixa, ela não ia conseguir percorrer o relevo, né? Por isso que precisa ser num terreno mais elevado. Então, temos a nascente ali onde o rio nasce. Ao longo do rio, nós vamos ter o leito. O leito é todo o caminho que o rio vai percorrendo. Todo esse caminho nós chamamos ali de leito do rio. Em torno do rio, nós vamos ter a margem. A margem do rio pode ser a margem direita ou a margem que fica do lado esquerdo desse rio. É a beira ali, a beirada do rio. E como nós vimos ali, onde o rio termina, a gente chama de foz. Então, terminou o rio, ele pode desaguar em outro rio e fazer parte desse outro rio, ou então ele pode se unir a um rio e formar um novo rio. Tudo isso vai ser chamado de foz, que é onde o rio termina o curso dele. Perfeito! Então, agora nós vamos ver a hidrografia do Paraná, os rios aqui do nosso estado. Vamos ver alguns rios, não todos,
Porque o nosso estado, ele possui muitos rios. Ele tem assim uma hidrografia muito rica. E vocês vão perceber ao longo da aula que é muito natural, o nosso relevo, ele contribui muito para a existência das hidrelétricas, que são as usinas que produzem a energia elétrica pela força da água. Então nós temos aí uma hidrografia propícia, certo? Para usinas hidrelétricas. E muitos rios, temos muitos rios. Vamos ver os principais aqui na aula de hoje. Então vamos começar pelo rio Paranapanema. Observem ali no canto da tela que tem algumas imagens do rio Paranapanema. E lembram que na aula anterior eu comentei com vocês que nós temos aí na nossa linguagem muitas palavras indígenas? Vocês vão perceber que o nome dos rios, eles têm um significado indígena. Foi os indígenas que foram nomeando esses rios e nós utilizamos esses mesmos nomes. Então, olha só, já tivemos uma aula falando disso, né? Da contribuição de diversos povos para a formação do Brasil. E aqui está mais um exemplo. Então, o rio Paranapanema, né, que o significado de Paranapanema é rio de pouca correnteza, ou seja, é um rio que a água dele é mais tranquila, não é tão forte, assim, não passa com tanta força. Ele nasce lá no estado de São Paulo e ele vai banhando o norte do Paraná. E serve de divisa para o estado do Paraná e de São Paulo, separa, né? Olha outra aula que nós tivemos aí que falava sobre limites. Aqui nós temos o exemplo de um limite. Ele apresenta quedas que foram aproveitadas para a construção das hidrelétricas de Chavantes, Capivara, Salto Grande e outras. Esse então, rio Paranapanema. O próximo é o rio Paraná, como o mar, significado de Paraná. Por que como o mar? Porque ele é um rio muito grande, muito extenso. Ele, inclusive, é o 8º maior rio do mundo, tem 4.880 quilômetros. E o 2º maior da América do Sul. Ele perde aqui na América do Sul somente para o rio Amazonas, né? Que é o maior que nós temos aqui no Brasil. Em seu percurso, logo após a confluência com o rio Paranapanema, olha, confluência está grifado ali, que significa o quê? Eles se unem. O rio Paranapanema se une ao rio Paraná. E ele passa a banhar também o estado do mesmo nome, né? O estado do Paraná. Além de ser divisa de estados, marcando o limite entre Brasil e Paraguai até chegar no Rio Iguaçu, onde os dois se unem na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Então, olha, só para vocês entenderem melhor, nessa próxima imagem aqui, o Rio Paraná, quando ele se encontra com o Rio Iguaçu, eles formam a tríplice fronteira, que é essa fronteira entre os 3 países, o Paraguai, a Argentina e o Brasil. Vamos continuando, o próximo rio, o Rio Iguaçu, que significa Rio Grande. Ele abrange maior parte do sul do estado, tem muitas quedas, o que faz dele o maior produtor de energia elétrica do país. O Rio Iguaçu é o mesmo rio das Cataratas do Iguaçu, que são formadas por 275 quedas d'água, de até 80 metros de altura. Lembram, pessoal, das Cataratas do Iguaçu? Olhem, ali tem algumas imagens, né? Olha que maravilhosas que elas são. Deságua no Rio Paraná, formando a tríplice fronteira, como nós já vimos, né? Então, o Rio Paraná e o Rio Iguaçu chegam a um ponto ali que eles estão interligados. Próximo rio que nós iremos ver é o rio Tibagi, que significa rio de correnteza, né? É um rio forte que passa com força aqui pelo nosso estado. Localizado na porção centro-oeste do estado, apresenta paisagem bem variada. Ele nasce na Serra das Almas, que fica entre os municípios de Palmeira, Ponta Grossa e Campo Largo. Olha lá, sabiam que o rio Tibagi nasce aqui nas nossas terras? Então, o fluxo da água toma direção entre norte, indo desembarcar no rio Paranapanema. Esse desnível caracteriza um rio de forte correnteza, ou seja, é graças ao desnível do relevo que o rio Tibagi tem uma correnteza tão forte, que tanto que, né, foi o nome escolhido para esse rio. Próximo rio que nós iremos ver é o rio Ivaí, que significa riacho de frutos. É
é o maior rio paranaense, o maior rio aqui do nosso estado. Ele nasce e deságua aqui mesmo, no Paraná, e é um dos principais rios do estado. A bacia hidrográfica do rio Ivaí também se destaca pelo potencial agrícola. O que é isso? Ao seu entorno, né, é comum encontrar diversa agricultura. Por quê? Por conta dos solos férteis e bem desenvolvidos. Suas várzeas são palco também de extração de argila, que é comum, né, a extração de argila na sua região, matéria-prima que movimenta as inúmeras olarias da região. Muito bem. E agora vamos ver então o rio Piquiri. Estão observando as imagens dos rios ali? Aproveitem para ir conhecendo os rios. Significa rio dos peixes miúdos. Ele nasce na Serra de São João, lá entre os municípios de Turvo e Guarapuava, percorre cerca de 660 quilômetros e vai desaguar lá no Rio Paraná. Em seu curso, além de alimentar usinas hidrelétricas, também contribui para a agropecuária da região. Agora nós vamos ver as partes de um rio, né? Nós vimos aqui durante a aula, eu quero ver quem realmente prestou atenção e vai conseguir identificar aqui as partes do rio. Olhem aqui. Nós montamos uma maquete, né? Para facilitar da gente identificar as partes do rio. Então aqui nós temos a nascente, margem, leito e a foz do rio. E eu quero ver aí de casa quem consegue identificar. Então vamos aqui, vou pegar primeiro a nascente, né? Onde o rio nasce. Onde que o rio nasce aqui na nossa maquete? Lembra que ele costuma nascer lá em regiões montanhosas, né? Por conta do relevo? Então aqui nós temos duas montanhas e o rio vai nascer aqui, ó, entre elas. Então vamos marcar aqui a nascente do rio. Perfeito. Ao longo do percurso ele vai, né, olha só, percorrendo, passando por vários lugares esse rio. E nós vamos chamar o percurso desse rio, o caminho que esse rio percorre, de leito, não é mesmo? Vamos marcar aqui. Então é todo esse caminho que ele vai passando, o leito do rio. Ao redor do rio nós temos o que mesmo? Como que nós chamamos? De margem, né? Olha, tem uma margem aqui. E aqui também é a margem do rio, ou seja, são a lateral do rio, né? O que está em torno do rio, as margens. E por fim, temos onde esse rio vai desaguar, né? Onde termina o rio. Onde termina o rio, olha, percebam que ele vai aqui, as águas dele terminam aqui, que ele vai para uma nova, vai compor, pode ser um oceano, pode ser um outro rio. Então nós chamamos aqui de foz, né? Foz do rio. Onde esse rio vai terminar. Opa, a professora apertou com força. Aí, certo? Então, olha só como que ficou a nossa maquete nomeada, né? Com cada parte do rio. Então, temos a nascente, as margens, né? O leito do rio, que é o caminho que ele percorre. E, por fim, a foz, que é onde ele termina, onde ele deságua. Muito bem. Agora, deixa eu arrumar aqui a maquete do ladinho. E nós temos a hidrografia do nosso estado, olha lá, o mapa da hidrografia do nosso estado. E nós vamos nomear, porque vocês viram ali imagens, né, dos rios, viram onde eles nascem, alguns comentários importantes sobre os rios, mas vamos ver aqui no mapa do nosso estado exatamente onde cada um deles se localiza, tá bem? Então, temos aqui a representação do estado do Paraná e em azul temos a representação dos rios que nós vimos hoje. Então, nós vimos lá o rio Paranapanema, vimos que ele banha o norte do estado, né? Que ele nasce lá em São Paulo, vai banhar aqui a região norte do estado e vai se encontrar com o rio Paraná. Então, esse trecho aqui é o rio Paranapanema. Deixa eu marcar aqui para vocês. Como já falei, o rio Paranapanema vai se encontrar aqui, né, com o rio Paraná, que vai fazer a divisa entre Paraguai e o estado do Paraná, né, e o Brasil, o país do Brasil. Jóia. Então, vamos nomear aqui o Paraná, o rio Paraná. Aqui nós temos que ele nasce no estado do Paraná, vai desaguar lá no rio Paraná, que é o rio Ivaí. Olha lá, vamos marcar ele. Temos aqui também o rio Piquiri.
Aqui, nascendo na região de Ponta Grossa, né, Campo Largo e Palmeira, nós vamos ter o rio Tibagi. O rio Tibagi nasce aqui na nossa região e vai desaguar lá no rio Paranapanema. Aqui o rio Tibagi. E por fim, nascendo lá na capital, em Curitiba, temos o rio Iguaçu, que vai percorrer toda aqui a região sul do estado e desaguar lá e se encontrar lá com o rio Paraná, né, para formar a tríplice fronteira que nós vimos. Então vamos marcar aqui o rio Iguaçu. E ficou assim o mapa da hidrografia do nosso estado. Joia? Então agora vocês podem pegar o caderno de vocês para nós fazermos o registro de tudo que nós aprendemos na aula de hoje, tá bem? Então podem colocar lá geografia e anotar os objetivos, tá bem? Vocês terão aí 3 minutinhos para o registro da aula de hoje. Registraram, pessoal, os objetivos? Eu vou fazer a leitura, quem não conseguiu terminar ainda dá tempo, tá bem? Então ficou assim: geografia, objetivos 2 pontos. Conhecer as características dos rios, né? Nós conhecemos algumas características ao longo da aula e também identificar os principais rios que abastecem o nosso estado. Nós vimos aí hoje 6 rios, não é mesmo? E agora vamos partir então para a próxima anotação. O que aprendemos hoje? Vocês vão escrever lá no caderno de vocês. Podem pular uma linha e registrar. Vocês terão 4 minutos para realizar a cópia dessa lista do que aprendemos hoje.
Então, pessoal, deu tempo de copiar? Eu vou fazendo a leitura e vocês vão conferindo se registraram direitinho aí no caderno. Ficou assim. O que aprendemos hoje? Hidrografia é o estudo das águas. Principais partes do rio. Vimos lá as principais partes do rio. A nascente, a margem, o leito e a foz. E também vimos 6 dos principais rios do estado do Paraná, né? Então ficou assim, principais rios do estado do Paraná. Paranapanema, Paraná, Piquiri, Ivaí, Tibagi e Iguaçu. Não esqueçam de caprichar na letra, os nomes dos rios todos com letra maiúscula, não é mesmo? E ponto final ao término de cada frase, tá bem? Então, espero que vocês tenham caprichado aí no caderno de vocês, nos registros da aula de hoje. Agradeço a participação de todos e até a nossa próxima aula. Vem aí, Educação Física. Fala, galerinha do Vem Aprender, tudo tranquilo com vocês? Novamente estamos aqui para mais uma atividade de recreação. E hoje, com a presença ilustre do nosso querido professor Cláudio, da Escola José Bonifácio, do professor Agenor e também do nosso grande professor Felipe, da Escola Maria Eulina. Queremos convidar todos vocês a participar da nossa atividade de recreação. Então, não adianta só ficar fazendo com o olho. Tem que sair do sofá, sair da cama, se levantar e participar junto com os professores. E uma coisa muito importante, além dos alunos do Vem Aprender, os pais, os familiares também podem participar junto com a gente. Vamos lá, convida o seu pai, a sua mãe, o responsável que está com você aí na sua casa e vamos fazer a nossa atividade de recreação. Mas como todos vocês já sabem, a gente precisa de algumas atividades, alguns equipamentos para a gente fazer. Então na casa de vocês podem delimitar as duas paredes, a distância de um sofá para o outro, a distância de uma cadeira em outro, ou vocês podem usar até mesmo chinelo, calçado, qualquer coisa para vocês demarcarem. Então aqui na nossa quadra esportiva, a gente tem algumas limitações. Ao fundo, nós colocamos 3 cones, que cada professor vai ficar em um dos cones. E também, aqui na frente, a gente tem uma linha de chegada. E agora vem a nossa atividade de recreação, porque geralmente é assim, se os professores já souberem qualquer atividade, perde-se a graça. Então a gente começa a trabalhar com os professores e eles vão conhecendo a atividade. Então para essa atividade, vamos utilizar folhas de papel. Folha de papel usada que você tiver em casa, pode ser jornal, pode ser sacola, pode ser pedaço de pano, pode ser a meia, pode ser calçado, qualquer coisa que vocês consigam colocar os pés em cima. Tudo tranquilo com vocês? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou pedir para cada um dos professores, eles vão vir aqui e vão pegar três folhas dessas. Então, eles vão utilizar 3 folhas dessas, então pode vir o professor Cláudio. O professor Cláudio vai pegar 3 folhas. O professor Agenor mais 3 e o professor Felipe também mais 3. Tá certo? Vocês aí na casa de vocês também podem fazer essas 3 folhas. Nessa primeira atividade, ao invés de vocês utilizarem as 3 folhas, vocês vão utilizar somente 2 folhas, professores. Uma pode deixar do lado. Isso, joia, professores. Igual o pessoal está fazendo na casa. O que vocês vão ter que fazer? Só pode pisar na folha com os 2 pés juntos. Vocês vão ter que sair na contagem que eu disser, chegar até a linha azul, somente pisando em uma folha. Então eu vou pedir para o professor Felipe, coloca uma folha no chão, pisou em cima, coloca a outra folha, pisou em cima, agora ele vai pegar a folha de trás e trazer na frente. Isso! Até ele conseguir chegar nessa linha azul. Obrigado, professor Felipe. Agora que todo mundo já compreendeu como é que nós vamos fazer essa atividade, vamos desafiar os professores aqui no ginásio e vocês aí na casa de vocês. Vamos lá, junto com o professor, na contagem até 3. 1, 2, 3. Valendo, professores. Vai lá, puxando a folhinha de trás. Traz a folhinha de trás para frente, só pode pisar na folha, olha, o professor Felipe está na frente. O professor Agenor não pode, só pode pisar na folha. O professor Felipe está chegando na frente, o professor Cláudio é os 2 pés, professor Cláudio. O professor Felipe já foi o primeiro. Olha, o professor Agenor está chegando em segundo
Isso, ótimo aí, ó. Os professores já fizeram a atividade. Cansaram? Lógico. Professor Felipe cansado, a professora Genor já está suando, o professor Cláudio está ofegante. E agora nós vamos para a nossa segunda atividade. E a segunda atividade é um desafio ainda melhor para vocês. E eu quero ver se os professores aqui conseguem fazer junto com vocês. Porque essa foi uma sugestão de várias escolas que a gente está indo. A gente está indo essa semana nas escolas e é muito legal ouvir o retorno dos alunos. Porque eles falam que eles assistem o programa, gostam das atividades e principalmente se divertem aprendendo. E esse é o objetivo nosso, fazer a educação física se tornar divertida e continuarem aprendendo. Então vamos lá, professores? Agora vocês vão utilizar a terceira folha e o desafio vai ser ainda maior. Porque nós vamos fazer um pequeno circuitinho imitando o gesto de um animal. Espero que aí na casa de vocês já conheçam o gesto que o macaquinho faz. Então o que vai acontecer? O professor Felipe vai colocar uma folha, vai ficar com os dois pés juntos na folha, coloca agora uma folha para o lado da parede do ginásio aqui, professor. Isso, e uma folha mais à frente. Isso. O movimento do macaquinho vai funcionar da seguinte maneira. O professor Felipe vai estar virado de frente para a parede. Ele vai colocar as mãos naquela folha que está para o lado da parede. E agora ele vai tentar fazer um salto na próxima folha. Vai lá, professor Felipe. Oh, joia, o professor Felipe conseguiu. E ele vai ter que buscar outra folha lá. Então, da mesma maneira, eles vão estar fazendo esse distanciamento. Gostaram da atividade, professores? Joia! Espero que aí na casa de vocês também façam essa atividade do macaquinho junto com o pessoal e os professores aqui do Vem Aprender. Vamos lá desafiar o pessoal? Chama todo mundo que está na casa de vocês para fazer atividade junto com os professores. Atenção, professores, compreenderam como é que funciona a atividade? Na contagem de 3. O professor Genor, espera contar, professor. 1, 2, 3, valendo! Olha lá, o professor Felipe novamente na frente, fez o movimento. Isso, olha lá o professor Genor. Uma folha de cada vez, tem que formar um triângulozinho. Isso, olha lá o professor Felipe compreendeu. Traz uma folha para frente, olha lá, se enrolaram, não pode se encostar, professor Genor e o professor Cláudio, olha o distanciamento, professora Genor e o professor Cláudio estão chegando junto, o professor Felipe já está na frente, o professor Felipe é muito, está fazendo, ó, não pode se encostar, professores, vamos lá, fazendo junto com o pessoal aqui, ótimo, professora Genor, o movimento do macaquinho, joia, o professor Felipe já terminou aqui a atividade. E o professor Genor está terminando? Escapou a folha, professor? Escapou a folha lá para trás. Ótimo. Vai lá com o professor Cláudio. Joia. Professora Genor, isso. Vamos lá. Terminando a atividade. Ó, vai lá, mais uma. Está quase chegando o professor Cláudio. Quase terminando. Vamos lá. Chegou. Professor Cláudio. Isso, ótimo. Professora Genor ficou para si. Isso. Aqui a gente teve a vitória do professor Felipe, tivemos aqui a participação especial dos professores Cláudio, professora Genor, e espero que vocês tenham se divertido igual todos nós. Os professores se divertiram, fizeram atividade física e vocês aí na casa de vocês, também com os familiares de vocês. Até a próxima atividade de recreação. Tchau, tchau, pessoal!